Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia, para que neste vídeo a gente possa bater um papo sobre o comércio global e a classificação dos países. Então dá uma olhada. Bom, a primeira imagem está mostrando aquela definição dos países em 3 níveis, muito utilizada durante o período chamado de Guerra Fria, que se estendeu de 1945 até aproximadamente 1991. Então naquela época a gente utilizava, por exemplo, a denominação Primeiro Mundo para se referir aos chamados países capitalistas industrializados. Além disso, nós tínhamos aí o Segundo Mundo, que eram os países socialistas industrializados. Bom, como estava na Guerra Fria, então nós tínhamos ali 2 superpotências. Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando ali o socialismo. Então esse Primeiro Mundo eram os países capitalistas industrializados fortemente alinhados aos Estados Unidos. O Segundo Mundo, os países socialistas industrializados fortemente alinhados à União Soviética. Já o Terceiro Mundo, você tinha tanto os países capitalistas como socialistas. Então, esses capitalistas eram alinhados ali aos chamados Estados Unidos, socialistas alinhados à União Soviética, só que todos eles subdesenvolvidos. E você ainda tinha um outro grupo que eram chamados países não alinhados, mas também eram países subdesenvolvidos. Bom, dá uma olhada aí na próxima imagem. A gente vai falar agora de uma próxima classificação: países centrais, semiperiféricos e periféricos. Dá uma olhada no mapa, pessoal, que os países em verde são os países chamados periféricos. Então são aqueles países mais atrasados, mais subdesenvolvidos e que foram fortemente explorados muitas vezes até pelos chamados países centrais, que aí tem destaque, são os países considerados hoje desenvolvidos, aqueles que geralmente foram, inclusive no passado, metrópoles. Então acabaram explorando muitos territórios como fonte de matéria-prima, ali, mercado consumidor, principalmente durante o chamado imperialismo. Então, dentre os países considerados centrais, nós temos aí no mapa os Estados Unidos, o Canadá, temos também a Austrália e muitos países do continente europeu. Já os chamados países periféricos em destaque, nós temos aí muitos localizados no continente africano, alguns localizados aí na América do Sul, como a Bolívia, o Paraguai, Colômbia, entre outros. E nós temos também um terceiro grupo, que são os países semiperiféricos. Nesse grupo aí nós temos inclusive o Brasil, a Argentina, temos também a África do Sul, temos a Índia, temos a China. Nesse grupo semiperiférico é um meio termo. Então, na verdade, ele apresenta algumas características de países centrais, bem como também algumas características de países periféricos. Então é interessante destacar que esses países que eu citei, por exemplo, no caso o México, que eu não falei, mas estou falando agora, México, Brasil, Argentina, África do Sul, a própria Índia e a China, possuem um relativo grau de industrialização. Ao mesmo tempo, são países que possuem graves problemas internos, como forte desigualdade e muitos problemas sociais. Então, os países centrais seriam aqueles que hoje são considerados desenvolvidos, os periféricos muitas vezes são aqueles que foram duramente ali explorados, muitas vezes, alguns países que são pouco industrializados, que têm sua economia mais baseada no setor primário, na exportação de matérias-primas, e o semi-periférico seria esse meio termo no qual nós temos aí, como exemplo, China e Brasil. Dá uma olhada aí na próxima imagem. Agora a gente vai falar na definição de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Depois a gente fala de países em desenvolvimento e os países emergentes. Bom, a ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos não está tão ligada à questão do tamanho do PIB, do produto interno bruto, mas sim a problemas internos, principalmente problemas sociais. Então, um país que tem uma forte mortalidade infantil, países com péssimas condições de moradia, então muita favelização, problema de saneamento básico, baixa expectativa de vida, elevada concentração de renda, eles pertencem a esse grupo que a gente chamava de países subdesenvolvidos. Isso foi muito utilizado, gente, essa classificação em desenvolvidos e subdesenvolvidos, também durante a Guerra Fria. Então, naquele momento, pós-criação da ONU, em 1945. Já os desenvolvidos, nós temos aí o contrário. Então, são países com elevada expectativa de vida, com menos analfabetismo, muitas vezes com mortalidade infantil baixa. Agora, quem são os países chamados aí de em desenvolvimento? Então, aí nós temos aqueles países que estão conseguindo, nos últimos anos, se desenvolver. Agora, essa classificação é extremamente polêmica, porque muitas vezes se considera um país em desenvolvimento e você nota que muitas vezes esse país não está caminhando. Ele, de fato, não está evoluindo, não está se desenvolvendo. Então, é uma classificação que muita gente hoje diz que não seria legal utilizar o termo subdesenvolvido, então vamos trocar hoje por país em desenvolvimento. Embora, eu sempre digo para os meus alunos,
essa ideia de país em desenvolvimento dá uma ideia para a gente que o país está evoluindo, que ele está avançando em algumas áreas, tá certo? E por fim a gente tem os países emergentes que a gente vai conversar já já. Bom, dá uma olhada na ONU, Organização das Nações Unidas. Para a ONU não há uma convenção nas designações país desenvolvido e em desenvolvimento, sendo essa classificação apenas para fins estatísticos. Nesse sentido, consideram-se desenvolvidos os seguintes países para a ONU: Japão, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel e muitos países do continente europeu. Dá uma olhada aí que a ONU trabalha com o conceito de países menos desenvolvidos. Nesse mapa, claramente a gente nota em verde que os países considerados menos desenvolvidos, a maioria deles está presente na chamada África subsaariana. Próxima imagem, agora se a gente vai falar dos chamados países emergentes, que são aqueles países que conseguiram, nos últimos anos, realmente atrair muitos investimentos, ter um relativo grau de industrialização, crescimento econômico. Então, por exemplo, mais recentemente, essa designação tem sido empregada para se referir àqueles com destacado crescimento econômico nas últimas décadas. Nós temos um caso famoso, que é o caso dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqueles países que, a partir de 2001, o economista Jimmy O'Neill passou a classificá-los como países emergentes, que são países populosos, com grande mercado consumidor, relativo grau de industrialização e que têm potencial para atrair investimentos. Dá uma olhada agora, uma próxima classificação em países do Norte e países do Sul. Lembrando que a ideia aí de países do Norte e do Sul não segue aquela definição de localização latitudinal através da linha do Equador. Não tem nada a ver com a ideia de hemisfério Norte e Sul. O que tem a ver é o seguinte, que a maioria dos países do Norte, que aí a gente considera os do Norte como sendo os desenvolvidos, realmente, de fato, eles estão mais ao norte do planeta. E os países considerados do Sul, com S maiúsculo aí, que seriam os países subdesenvolvidos ou, como alguns preferem, em desenvolvimento, eles estão de fato localizados mais ao sul do planeta. Agora perceba que essa linha vermelha, que define e diferencia os países do norte desenvolvidos e do sul, ela não é uma reta. Inclusive vale destacar que tem dois países aí, Austrália e Nova Zelândia, que estão no hemisfério sul, mas eles pertencem ao chamado norte desenvolvido ali, no caso. Ok? Dá uma olhada agora na próxima imagem, a gente vai falar um pouquinho sobre os indicadores socioeconômicos e o desenvolvimento humano. Então vamos começar pelo chamado IDH. Nesse mapa a legenda nos mostra que nós temos ali 4 níveis de países. O primeiro são aqueles que possuem IDH muito elevado, que são os melhores, né? Aqueles com alto grau de desenvolvimento. Depois você tem o grupo de países com índice de desenvolvimento humano elevado, depois médio e por último baixo. É bom a gente lembrar que o IDH ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo ao 1, melhor. Então um país que tem 0,900 está melhor no índice de desenvolvimento humano do que um país com 0,500. E o IDH, moçada, vale a pena a gente destacar que ele trabalha com 3 parâmetros básicos: a questão da renda, da saúde e da educação. A gente vai falar agora um pouco sobre o IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano, só que esse M vem de município ou municipal. Aqui nós temos claramente um exemplo no Brasil que demonstra uma grande evolução de 1991 para 2010. Então, por exemplo, no mapa da esquerda, que é o mapa de 1991, você tinha boa parte do país com o IDH aí muito ruim, né? Só que você começa a perceber, e aí quanto mais próximo ao verde, claro, o verde escuro, o IDH vai melhorando. Então a gente consegue perceber que já por volta de 2010, houve aí uma significativa mudança, melhorou muito a questão do IDH. Mas a região centro-sul do país, ela ainda concentra os municípios com os IDHs mais elevados do país. E, por fim, a gente vai falar do índice de Gini, que tem a finalidade de medir o grau de concentração de renda. Então esse índice de Gini ele também varia de 0 a 1, só que agora ele é o contrário do IDH. Quanto mais próximo do zero nesse caso, pessoal, melhor, porque significa que o país tem uma melhor distribuição de renda ou uma menor concentração de renda. Então perceba, o IDH vai de 0 a 1, quanto mais próximo ao 1, melhor. O Gini vai de 0 a 1, quanto mais próximo ao 0, melhor. Então, por exemplo, para a gente poder encerrar, nós temos aí alguns países selecionados, e aí nós podemos ver claramente que a Eslovênia tem uma posição melhor, por exemplo, do que Honduras nessa imagem, já que o coeficiente de Gini da Eslovênia é menor do que o de Honduras.
Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.